Olá, muito bom dia, 10:01. Horário de Brasília, sejam muito bem-vindos. Está começando por aqui mais um nossa revista radiofônica matinal nas ondas do rádio nesta quinta-feira, 9 de março de 2017. Vem com a gente. O peixe morre pela boca. A gente vai fazer a autópsia da fala medieval de Michel Temer ontem, no Dia Internacional da Mulher. Entre outras pérolas, o presidente soltou que tem convicção do quanto elas fazem pela casa. Ô louco, hein, Faustão? Urra! Só dá ele, hein? Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, vira réu pela quarta vez. Ou melhor, pela... Quinta? Seria a quinta vez. Peraí, quinta? Me ajuda, Augusto. Sexta. É hexa, então? Perdemos. Campeão. Bom, todo mundo já perdeu a conta, inclusive esse que vos fala. O certo é que Cabral já ultrapassou o Lula, meus amigos. A disputa tá de profissionais, hein? Depressão pós-clássico. Como continuar a ver os moribundos jogos do futebol brasileiro depois de assistir essa partidaça entre Barcelona e Paris Saint-Germain, que foi fulminado pelo time catalão pela Liga dos Campeões na Europa. Bom, vamos lá. Bom dia, Augusto, definitivamente. Bom dia. Bom dia, Buenas. Ellen. Bom dia, Muito bom dia. Vini. Bom dia, Paulinha. Oi. Olha, esses são alguns destaques, vocês sabem, né? A gente tem muito mais pra tratar e conversar nessa quinta-feira, começando pela nossa hashtag, que eu já sei que já tá aí na ponta da agulha pra gente lançar pros ouvintes, Paulinha. Tá, e tem a ver com o episódio, Qual que daqui a episódio? pouco eu vou trazer detalhes pra vocês, mas que envolve a Bruna Marquezine Certo. e uma brincadeira dos jovens, bastante famosa, que é Eu Nunca. Você sabe como é essa Como brincadeira, é que é Ed? mesmo? É assim, ó, todo mundo tem um drink na mão e aí eu faço uma frase. Por exemplo, eu nunca beijei uma menina. Tipo... E aí todo mundo que já beijou uma menina bebe. Quem não beijou não bebe. Essa é a brincadeira do eu nunca. Você viu que eu bebi um gole de chá agora? Você já beijou uma menina, tá bom. É isso, você entendeu a dinâmica. Então é nessa vibe que a gente vai aqui pro Twitter com a hash eu nunca, Tá. Isso aí é perigoso, hein, meu? Por que, Faustão? né? Só vai se revelar aí. Pode trazer revelações. Então Você tá aí. brincaria disso aí, Faustão? Deus me livre. Cada uma aqui no Projac. E daqui a pouco a gente descobre mais o que é que tem a ver a Bruna Marquezine com essa história de Eu Nunca. Então, hashtag Eu Nunca no Twitter. Vamos para os assuntos mais comentados do Brasil, gente, que a gente gosta Mais de do dar que prêmio nunca, aqui, né? Mais do que nunca. Mais do que nunca. Vamos lá, e aqui pelo WhatsApp você pode interagir também. 11-931-7009 é o nosso número e a gente vai aqui repercutir as declarações de Caetano e Paula Lavigne sobre a legalização da maconha. Olha aqui, tem um vídeo pra gente ver antes da gente seguir em frente. Bruno, tá na agulha aí pra gente soltar? Vai lá. Cadê o áudio? Precisamos do áudio. Estamos sem o áudio, Bruno. Baseado. Aí, volta Bom, aí. estamos aqui Aí. na rua, em Montevidéu, com um baseado na mão, super legalizado, sem problema nenhum. Coisa que a gente tem que fazer no Brasil. Aqui você pode plantar, como é? 6 plantas em casa, 6 plantas em casa. carregar 30 gramas na rua e Isso. fumar em qualquer lugar. Isso. Então a gente tem que descriminalizar a maconha no Brasil para abrir vagas nos presídios para os políticos, né? Porque senão não vai ter vaga. Lugar de maconheiro não é na prisão, né? É na rua. Tá aí, esse é o vídeo da Paula Lavigne com o seu camarada em Montevidéu, né? Paulinha. É um tema polêmico, né? Vocês, vou pedir pros ouvintes aqui comentarem com a gente em mensagem de vídeo ou em áudio as declarações dos dois, né? E opinem aí sobre também esse tema polêmico, a legalização da maconha. Tem outro vídeo pra gente ver, já que eu tô divulgando esse tema aqui no nosso WhatsApp, e pra ajudar aqui, né, a gente a ser preciso nos comentários, os ouvintes a serem precisos nos comentários, tem um do Caetano também. Tá pronto aí, Bruno? Pode soltar. Olha lá. Não, Deus me livre. Tenho horror à maconha. A sensação que me provoca é péssima. Experimentei nos anos 60 e odiei, detestei. Mas eu sou a favor da liberação e legalização da maconha, aliás, de todas as drogas. De todas? Eu sou. Por quê? Porque eu acho que legalizado, com imposto, com
Mas isso precisa de um amadurecimento da sociedade, tá? Eu entendo. Mas todo mundo conhece. A maconha da turma das drogas pesadas. Claro, é um bom começo já. A maconha sair da turma das drogas pesadas e passar a ser legal, sendo que o álcool é uma droga pesada. Olha aí, é um tema polêmico. Você vê que Caetano, ao olhar de alguns, poderia estar sob efeito, porque fala tranquilamente, mas alegou que não fuma. Ia demorar pra entender mesmo. Não, mas o Caetano, ele já fez declaração muitas vezes quando o tema chega até ele. Então vai lá, dê a sua opinião, comente com a gente. 11 931 17 1009. Opine sobre as declarações, tanto a do Caetano quanto a da Paula Lavigne, e também se você é a favor ou contra a legalização, a descriminalização da maconha no Brasil, como já acontece em alguns países, no caso aí, como citamos, no Uruguai, o local onde Paula estava com seu amigo. Ela não aparece no vídeo fumando, mas o amigo estava dando boas tragadas no vídeo em que a gente acabou de ver. E Edgar, a gente quer opiniões distintas, né? Por exemplo, de um lado poderiam enviar opiniões aqui o Marcelo D2 e o Barroso, do outro, Ronaldo Laranjeiras e Isilda Alves. E o Siqueira Júnior também, né? Que diz que maconheiro vai morrer antes do Natal. Ele poderia mandar uma mensagem pra gente também. Não, e isso vai resvalar em outro tema que a gente trata no programa hoje aqui sobre política, né? Na declaração, na entrevista do ministro da Justiça, Osmar Serralho, que faz algumas declarações que eu vou discutir aqui com os integrantes desta bancada do Morning Show, mas isso é pra daqui a pouco. Por enquanto, você interage no WhatsApp, né? Dizendo se é a favor ou contra a legalização da maconha. 11 931 17 1009. Ah, sim, claro. Pode curtir a nossa página no Facebook. Vai lá, tem sempre conteúdo extra, além do que acontece nesse cubo multicolorido. Agora, se não estiver contente só em ouvir essa turma aqui da bancada, pode ver também. Vai lá no youtube.com/morningshowjp, que tem, além do vídeo ao vivo, todas as outras edições que a gente fez e as entrevistas que já passaram aqui pelo Morning Show. Convido a todos a passar a próxima hora e meia colado com a gente aqui na Jovem Pan. Vamos começar o Morning, óbvio, falando de política. O novo ministro da Justiça, Osmar Serralho, deu uma entrevista à Folha que me chamou a atenção principalmente por dois motivos, em dois momentos. Tem um outro também que eu vou colocar aqui com os integrantes da bancada, mas é o seguinte, o primeiro deles, quando ele diz que para culpar o Michel Temer na Lava Jato, seria necessário mostrar que o PMDBista sabia que a sua chapa da corrida presidencial de 2014 estava recebendo dinheiro irregular, dinheiro ilícito. E o segundo, quando ele fala de uma moral nacional corrupta. Vamos lá, Augusto, Ellen, abrindo aqui o noticiário político, queria ouvir de vocês rapidamente o que vocês acharam dessas declarações do ministro da Justiça. Vai, Ellen. Eu vou tocar no que tange a mim aqui como culturalista, pela parte da moral, tá? Moral que ele fala aqui é o que vem do latim moralis, né? Regras que regulamentam o nosso modo de agir e que, ao fim e ao cabo, quer dizer o seguinte, aquilo que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, na nossa cultura, para quando eu tiver que tomar uma ação, me façam distinguir o bem do mal, o certo do errado. E aí o ministro da Justiça diz que o nosso país tem a corrupção faz parte da moral nacional. E ele justifica isso dizendo assim, se aqui no Brasil, abre aspas, tá? O que eu vou dizer agora é aspas dele. Se eu puder sonegar, eu vou sonegar. Se eu puder não pagar multa, eu não pago. É assim o pensamento. Não sei como vai corrigir isso. É uma moral nacional. Vocês leram Rui Barbosa? De tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Essa é a moral que ele chorou há 100 anos atrás. Se é há 100 anos, só pode ser atrás, ministro. Eu acho assustador o ministro da Justiça ver a própria sociedade dessa maneira e, por mais que eu seja uma pessoa que gosta muito de Hobbes, de Lacan, que eu não acho que o homem é um bom selvagem e sim que precisa ter os instintos, que ele precisa ter, de certa forma, o seu medo da dor e a sua busca pelo prazer cerceados. Mas eu olhando, por exemplo, para o taxista que me traz aqui todo dia e que é impecável em se corrigir quando eu entrego para ele um dinheiro a mais, quando eu olho para o meu pai, que esse ano vai fazer 60 anos e de domingo a domingo acorda às 5 da manhã para manter a padaria dele aberta,
Quando eu olho para dona Dete, que limpa o nosso estúdio aqui, que acorda todo dia às 3 da manhã, mas sempre está cantando alguma música do Roberto Carlos e sorrindo para deixar a gente animado. Quando eu olho para Paulinha, que vem aqui trabalhar e que, independentemente das viroses que os filhos estão e tudo mais, está aqui tentando fazer o serviço dela de forma legal. Quando eu olho para a gente que tem que dar esse tipo de notícia, mas ainda assim tenta fazer isso, buscando estar comprometido com os ouvintes, levando valores, tentando ser pessoas legais acima de tudo, né? Com todos esses perrengues, a gente tenta, acima de tudo, levar bons valores, ser pessoas melhores a cada dia. Me assusta que o ministro fale com essa naturalidade que a nossa moral nacional é corrupta. E me assusta a manipulação de um discurso que começa agora a relativizar a moral nacional, tentando distinguir também bandidos de bandidos, que é outro trecho da entrevista que ele fala. Por exemplo, porque por anos o sistema prisional nosso encarcerou bandido de salame ao lado de homicidas, e esse ministro, ao lado da classe dele, jamais sequer pareceu ouvir falar disso, que tinha bandido menor ao lado de bandido maior. E agora é o segundo dia consecutivo que eu leio num jornal nacional, de grande circulação nacional, que a classe política está tentando fazer esse discurso. Ontem, por exemplo, na própria Folha de São Paulo, eu li que o Aécio Neves, num jantar em Brasília, dizia o seguinte: um cara que ganhou dinheiro da Petrobras não pode ser considerado a mesma coisa que aquele que ganhou 100 pratas para se eleger. Será que a gente vai deixar colocar todo mundo no mesmo balaio? E o próprio ministro diz agora aqui nessa entrevista que a gente não pode colocar bandido menor do lado de bandido maior. Ou seja, ele que diz que a corrupção faz parte da moral nacional, também está tentando relativizar a nossa moral. Então, mais do que me assustar, um ministro da Justiça está dizendo que nós temos aí uma moral nacional corrupta, está me acendendo um alerta nesse uníssono de discurso, nesse encontro de discursos, de querer dizer de que, sim, a gente pode começar a entender que a nossa moral é corrupta, de que a gente pode relativizar os crimes no Brasil e de, quem sabe, tá legal, todo mundo pode cometer um crime menorzinho, sim, a gente pode dar um descontinho, sim, nos nossos crimes. Fala por você, ministro. Fala, Augusto, quero te ouvir. É conversa fiada aí de quem está assustado com a aproximação da Lava Jato. A Lava Jato escavou um abismo entre o Brasil, entre a Brasília e o Brasil da Lava Jato, e o Brasil real redesenhado pela Lava Jato. O ministro da Justiça está simplesmente dizendo que a justiça é impossível. Está negando, né, o próprio cargo que exerce, a existência do cargo que exerce. A moral nacional corrupta, isso aí pode se aplicar à maioria absoluta dos parlamentares, não ao povo brasileiro. Não acho, quer dizer, a Ellen já citou exemplos, são milhões de brasileiros que acordam de madrugada, pegam um transporte precário, vão trabalhar e tal, e sofrem esse tipo de ofensa, né, dos que acham que a cultura do jeitinho é uma doença congênita que jamais será curada. Isso é bobagem. Essa história do Rui Barbosa, daí faz 100 anos que ele falou isso aí. 100 anos. E falou para fazer uma frase de efeito. Nem ele acreditava nesse negócio. Agora, eu sempre combati a corrupção e acho que todos os corruptos devem ser punidos. É verdade que há diferença entre os crimes cometidos, disso a lei cuida. O Supremo já criou jurisprudência ao condenar o Waldir Raupp. Quem pegou o dinheiro é punido também. Você estabelece uma pena para o quadrilheiro que montou o esquema do Petrolão, eles têm mais culpas, contas a acertar com a justiça, mas você não deve punir não deve absolver ninguém que cometeu o crime. E de novo, repetindo a ministra Carmen Lúcia, Caixa 2 é crime.
Tá? E receber dinheiro ilegal, dinheiro sujo, é crime também. Bom, ele fez a declaração dentro do contexto político, mas vou trazer aqui uma provocação para vocês, que é o seguinte: a gente já falou aqui sobre, por exemplo, o cara que roubou o salame tá preso, ou então o cara que fuma um baseado e tá junto com pessoas de alta periculosidade dentro da prisão. Quando ele tá colocando isso aí... Mas furtou salame? Não, mas então, quando ele tá colocando isso, ela até dá exemplo na entrevista dele, que ele fala assim, tem o político que rouba o sulfite, que é corrupto também. E tem o político que rouba os bilhões e faz esquemas. Aí vamos trazer. Isso não seria também uma colocação que a gente poderia entender da seguinte forma: olha, o sistema está errado mesmo de fato. Então vamos esvaziar os presídios, tirar de lá quem não foi ainda nem julgado culpado, né? Quem não passou por julgamento e está lá, ou o chamado preso de pequeno delito, que não representa para a sociedade. O cara que fuma baseado, pegando aí a declaração da Paula Lavigne em Uruguai. Então o cara que tá lá, que fuma baseado, junto com um que matou... Claro, mas o que ele tá dizendo, ele não quer substituir pelos políticos delinquentes o pessoal que roubou o salame e tal. Ele tem que fazer as duas coisas. E não quer fazer nenhuma. Ele tem que soltar essa turma aí que tá presa aí por essas bobagens, né? O chamado crime famélico. E prender os corruptos. E é isso que ele não quer. O que ele tá dizendo é o seguinte: não, você pegar um dinheiro da Petrobras, você pega só 2 milhões, então é o crime famélico dos políticos. Isso aí é uma piada. Bom, porque é um assunto que tem que... Com relação à declaração que ele faz, que para culpar o Michel Temer, ele já, na opinião de vocês, já apresenta aí uma certa couraça protetora ao presidente, porque a gente quer que... Ele falou o óbvio, na verdade, porque a gente quer que a justiça realmente prove de forma contundente esses crimes que estão aparecendo aí, supostos crimes nas delações, tanto para ele, pro presidente, pra chapa, pra Dilma, pro Lula ou pra qualquer um que incorreu em corrupção. Fala rapidinho, porque que eu tô tomando a palavra da Ellen aqui. Isso só mostra que vem muita coisa pesada, como já vai chegando por aí, na delação da Lava Jato. Sim. É isso. Pra você ver os argumentos que o Lula anda apresentando, que são completamente amalucados, são tão insensatos como esses apresentados pelo ministro da Justiça. Ok, deixa eu colocar uma musiquinha aqui, ó. Agora é campeão, solta o grito, faz a festa. Agora é campeão. Ex-campeão. Vamos pro Rio de Janeiro falar com o nosso correspondente por lá, Rodrigo Viga, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Agora é hexa, meus amigos. Se tornou réu pela 6ª vez. Não deixa de ser uma parte do legado da Copa, da Olimpíada e da Copa. É a 6ª vez que Sérgio Cabral vira réu na Lava Jato. Quem tem os detalhes pra gente, como eu disse, é o Rodrigo Viga. Bom dia, Viga. Tudo bonito aí, bonitão? Tudo tranquilo ou não? Tudo bem, e você? Tava ouvindo o papo aí sobre libera daqui, libera dali, aí me lembrei de Gabriel, o Pensador. Marizia, sente a Marizia. Que beleza, hein, Edgar? Participação do grande Lulu Santos nesse clássico do pop brasileiro. Maravilha, maravilha. Quem tá numa fumaça, tá num caldeirão, tá ardendo no mármore de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, se bem claro, é mármore, é concreto, é o governador, ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho. Ele agora é réu em 6 processos, 5 processos tramitando no oeste do Rio de Janeiro, um lá com o Sérgio Moro no Paraná. Meu amigo, enfim, a teia de aranha financeira montada pelo Sérgio Cabral Filho é algo inimaginável, algo impressionante. O dinheiro da propina, da corrupção, percorria 15 contas de 7 países. Davam um pulinho em Andorra, Luxemburgo, a Europa era uma festa. Suíça também dava um passeio ali na América Central, Bahamas, Estados Unidos, Holanda, enfim, uma grana violentíssima, meu caro
Edgar e ouvintes desse Morning Show. Segundo as investigações aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro, pelo menos 100 milhões de dólares foram movimentados pela quadrilha do Cabral. Pega 100 milhões aí e multiplica pelo câmbio de hoje, dá mais ou menos uns 320, 330 milhões de reais. Tudo isso é o que foi mapeado, o que foi detectado até o momento. Mas, como dizem os procuradores por aqui, esse é um oceano que ainda não foi mapeado e encontraram apenas um riacho chamado Sérgio Cabral Filho, meu caro Edgar. Tá certo, Viga. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho pra você aí no Rio de Janeiro. Um grande abraço, hein? Ele já passou o Natal na cadeia, já passou o Réveillon na cadeia, pulou o Carnaval com confete e serpentina na cadeia, vai ficar por muito tempo, viu, Edgar? Mas a perspectiva é que ele mude de endereço até a Páscoa, tá certo, Edgar? Porque estão preparando um presídio novo aqui no Rio de Janeiro para receber a turma da Lava Jato, os réus da Lava Jato. Era o antigo batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro e tem um histórico de muitas vantagens e regalias para os presos que estavam lá. Só para fechar, Edgar, em uma das blitz que foi feita pela Justiça do Rio de Janeiro, acho que foi no ano de 2012, para ser mais preciso, encontraram, para você ver o tamanho da regalia, mais de 100 geladeiras, mais de 50 micro-ondas, mais de 100 televisões e 60 cafeteiras, além daquela máquina para fazer frango para a turma ficar presa, mas ficar com comodidade, ficar com conforto. Sim. Nada de pobreza, nada de miséria, meu caro Ed Marizia. Esse Rodrigo Viga falando com a gente aqui no Morning Show, deve ter um mármore, esse aí vai ter um mármore, eu acho, esse presídio novo para receber os caras da Lava Jato. Eu já fiquei preso lá quando eu era estudante durante a ditadura. Você ficou nesse local? Olha só. Nesse local, não tinha nenhum privilégio, nada. Agora... tá vendo? Aprender agora. Ô Augusto, aliás, uma das coisas mais tristes aí, né, inacreditáveis desse enredo policial envolvendo aí o prefeito, ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é ele ser filho de quem ele é, né? Ele ser filho do grande jornalista, escritor, compositor, fundador do Pasquim, né? O Sérgio Cabral, é uma tristeza isso, né? E até dividiria com você essa história, não vou lembrar quem é que citou isso, mas que falou pelo fato da doença tá cometendo o Cabral pai, né? Foi você que falou isso. Uma coisa boa, porque assim ele não tem ciência do que tá fazendo, do que fez o filho, né? É incrível, porque o Sérgio Cabral, que é uma excelente figura, ele era afiliado ao Partido Comunista, Partido Comunista Brasileiro. O Sérgio Cabral Filho, né, começou como militante do Partido Comunista e como um adversário implacável da corrupção. Deu no que deu, né, como resumiu o Gabeira na conversa que teve lá na Cultura no Roda Viva comigo, ele disse, é o tio Patinhas da corrupção, o maior corrupto do Brasil. Ele nunca imaginou, sabia que era corrupto, mas nunca imaginou que roubaria tanto em tantos lugares. Agora, o caso do pai, veja bem, o pai chegou a ser criticado e tal, porque foi nomeado, foi indicado, né, e depois assumiu conselheiro do Tribunal de Contas. Isso aí não é nada. O Sérgio Cabral era um cara pobre, vivia aí de música. Agora veja bem, né? Ele ele tá com Alzheimer e quando perguntam a ele pelo filho, ele diz morreu. Olha só. É isso. Morreu mesmo o filho que ele conheceu. Garoto, que já morreu faz tempo. Triste, né? Vamos lá, caros ouvintes, vocês devem se lembrar aqui, né, que dias atrás a gente falou aqui no programa do manifesto de ditos intelectuais e artistas em prol de uma candidatura imediata do Lula ao Palácio do Planalto. Na ocasião, a gente aqui, digamos até que humildemente, sugerimos aqui que algum desses intelectuais pudesse revisar o texto antes de colocar ali publicamente o texto do manifesto, né? Augusto, essa história já voltou, foi de novo. Eu queria que você desse uma geral, elucidasse pra gente, né? Do primeiro erro até agora, o que já aconteceu com esse manifesto e contexto desse manifesto aí. Olha, é um golaço do Morning Show. Né? A gente, como você disse, humildemente nós sugerimos que eles parassem de tratar a socos e pontapés a língua portuguesa, que coitado, pobre português, tem nada com isso.
Eles, entre outras barbaridades, eles botaram uma frase lá no final que, resumindo, que era: o povo A gente tem ali, ó. Tem ali? Pra quem nos acompanha, então, melhor. tá no vídeo ali. O povo perderam, né? Garantir ao povo a dignidade, o orgulho e a autonomia que perderam. O povo Nós perdeu. até brincamos, quem perdeu? O povo, então o povo não perderam. Aí me aparece uma turma aí cercando as redes sociais dizendo o seguinte: existe a silepse de gênero, de número. Assim, é a concordância verbal ideológica. Eu fui ver que negócio é esse. Simplesmente é uma regrinha, né, dos linguistas de botequim que te autoriza a dizer, por exemplo, os quadrilheiros... a quadrilha do Petrolão agiram sob a chefia do Lula, por exemplo. Um exemplo bem hipotético. O PT não sabem escrever. É assim. Pois bem, anteontem, eles, os autores do manifesto, reescreveram o primeiro parágrafo. Buscando corrigir, imagino eu. Corrigiram, claro. Então eles puseram no fim assim, para restituir a frase como forma... Onde estava lá? Como forma de devolver ao povo brasileiro autonomia... Não, desculpe. O antigo era garantir ao povo brasileiro, ali atrás do Vini. A A dignidade, orgulho e autonomia que perderam. Perderam. Bom, Sim. tá ali. Agora melhorou um pouquinho, porque é restituir, como forma de restituir ao povo brasileiro a autoestima e a autonomia perdidas. Mas como registrou o nosso professor Arcon, ali podiam dispensar a redundância, porque só se restitui a alguém o que alguém perdeu. Você continua errado. Mas melhorou muito. Deu uma melhorada. Então agora eu recomendo que o pessoal da silepse de números se entenda com os chefes. Como o manifesto de intelectuais e artistas aqui no Brasil aparece que nem ervadaninha, não faltarão oportunidades para eles corrigirem os textos. É isso aí, olha, o Morning Show vai seguindo. Paulinha, vou com você já antes da gente fazer o nosso primeiro intervalinho aqui. É o seguinte, tô pasmo com essa história aí da Bruna Marquezine. Você tá? Eu fiquei alarmado. Desmistificou a garota pra você? Não que isso tenha significado qualquer outra mudança do que eu acho da Bruna Marquezine como profissional, enfim, como uma mulher... jovem atriz. Como uma jovem atriz e tal. Mas será que o Neymar sabe que ela já mandou nudes e beijou outras garotas? Olha, nudes... Pode ser que ela tenha mandado até pra ele, vamos falar bem a ser. verdade. Será que foi pra ele? Ela pode mandar, né? Ele mora longe, às vezes pra dar um remember. Ontem rolou. A beijou mulher mesmo? E aí? Então, ela participou de um programa que acontece na internet, chama Hotel Mazafera, que é com o Matheus Mazafera, esse homem que todos os homens invejam. Porque aliás... ele tem um acesso a celebridades, assim, uma intimidade com as moças que é surreal. Então, em capítulos anteriores, digamos assim, ele já apalpou os seios de Marina Rui Barbosa para verificar se ela tinha ou não silicone. Caramba. Ele já fez essa brincadeirinha do eu nunca, que as meninas bebem quando elas já fizeram alguma coisa, com a Grazi Massafera, que, por exemplo, contou que já transou no primeiro encontro e que já fez botox. A Cleo Pires e a Sabrina Sato também já contaram que usaram fantasia na hora H. E agora participou a Bruna Marquezine e a Mariana Ximenes, que tá um arraso nesse frame. A gente nem precisaria ouvir o que ela fala, porque só essa roupa... pelo amor de Deus. Você queria estar nesse vídeo, Vini? Nossa, olha isso. Né? Só trocar a carinha e pôr a carinha do Vini, ele ia amar. Ainda tomando uma cervejinha, olha que beleza. Então, e aí é a brincadeira do eu nunca... E aí foram perguntando coisas, tipo, eu nunca beijei uma menina. Marquezine bebeu. Não tem outras explicações, entendeu? Não precisa contar o que aconteceu, mas ela bebeu lá. Também, eu nunca descobri uma traição pelas redes sociais. Marquezine bebeu. Já descobriu aí alguma coisa na rede social. E também ela bebeu já transou dentro do carro e já mandou nudes. A Mariana Ximenes também já mandou nudes, tá, gente? É isso, entendeu? A gente também descobriu que ela já pagou a conta do boy, a Marquezine, quer dizer que já rolou um cartãozão da Marquezine aí pra algum boy dela.
E que, enfim, e outras besteiras. Também fala-se muita besteira desse quadro, viu? Coisa que é surreal. Só que o pessoal ficou meio chocado. Por que, Edgar? Por que será, Por que né? será, A imaginação Edgar? vai longe, sei lá. Agora, estou a imaginando. pergunta que não quer calar é: Matheus Massafera, qual é o seu mel? Qual é o seu canal de acesso? Queremos ser você. Qual é o seu salvo-conduto? Pois é. Queremos ser você amanhã. É isso. Tem livre trânsito entre as celebridades, né? Ele, E as ele é pessoas tipo um se gominho abrem magro. e falam de coisas nada a ver, gente. Tipo, você fala, não acredito que a Mariana Ximenes vai... Mesmo que seja só beber ou não, né? Tá ali participando, tá revelando alguma coisa. Estão se divertindo, né? Pois é. O assunto agora é futebol. Vou falar sobre um jogaço agora de bola. São Bento e Linense. Oi? Não. E se enfrentam amanhã pelo Campeonato Paulista. Alguém errou o roteiro. Foi o Nilson César que fez esse texto? Não, eu tô fazendo uma brincadeira aqui porque eu defendo o futebol do interior. Você sabe disso, hein? Sei, Vini? claro. Hein? Inclusive, o resultado de ontem nos faz lembrar Inspirado totalmente no meu glorioso Bugrão, o velho. Guarani, né? Que no ano passado reverteu um 4-0. Tomamos de 4-0 do ABC. Lá em Natal temos vários ouvintes em Natal, aliás. Isso. Os abecedistas, né? Enfim, os abecistas, enfim. Que tomamos de 4 e falamos, bom, tá perdido, tamo fora, né? Caímos fora. Aí- E revertemos para 6-0 no Olha Brinco só. de Ouro. Melhor que o Barcelona. Melhor, o Barça tá se Barcelona inspirando. tomou um gol ontem. Tomou um gol ainda, né? Pois é, mas olha só, Edgar. Futebol é surpreendente, é emocionante, improvável, né? E nunca duvide deste time do Barcelona, ainda mais quando se tem Neymar, Messi e Suárez. Na semana passada, pela Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain meteu 4 no Barcelona, todo mundo criticou o Barça, a atuação dos jogadores, dizendo que o Barcelona já não era mais o mesmo, mas aí ontem o Barça mostrou por que é considerado realmente um dos maiores times da história, né? E reverteu este placar de 4-0, vencendo o Paris Saint-Germain por 6-1. Mas por que foi ainda mais improvável? O Barcelona abriu 3-0, né? Ainda no primeiro tempo, com gols do Suárez, do Kurzawa contra, que foi um toque genial do Iniesta de calcanhar, e um do Messi. E aí no segundo tempo, o Paris Saint-Germain fez um gol com o Cavani. Naquela situação, o Barcelona precisava fazer mais 3 gols. Por que, Vini? Muita gente pergunta. Por causa do gol fora de casa. É o gol fora. Gol fora de casa. Vale 2. O gol fora de casa vale 2. Então aí iria empatar, né? Se o Barcelona fizesse, por exemplo, 5-1, ia ficar 5-5, mas o Paris Saint-Germain teria feito um gol fora de casa. Mas se vale 2, o 6-1... Não, o 6-1 o Barcelona classificou, porque aí Então. ficou 6-5. Pois é, mas... tá. 6-5. Entendeu? Ficou 6-5. Perfeito, Se perfeito. ficasse 5-1 pro Barcelona, o Paris Saint-Germain teria se classificado. Perfeito. Porque aí teria um empate 5-5, só que o Paris Saint-Germain fez um gol fora de casa. Só que no último minuto, no último lance, Neymar achou o Sérgio Roberto lá dentro da área e aí o estádio do Camp Nou foi a loucura realmente, porque foi muito improvável este resultado, já estava dando como perdido, porque o 3-1, Edgar, quando estava 3-1, já era 42 minutos do segundo tempo. Então aos 42 minutos do segundo tempo, o Barcelona precisava fazer mais 3 gols. E a torcida gritava, se foi ele. Exato, e aí o Neymar achou lá um gol de falta, maravilhoso. Depois bateu o pênalti do quinto gol e na última jogada ele já que nos deu o acréscimos? passe aos 50 minutos do segundo tempo, o último lance. Tá vendo? Eu tô falando mais uma vez, replicando o meu glorioso Bugre, que enfrentou o líder da Série A2, Rio Claro, fora de casa. Tava ganhando de 1-0, tomou a virada 2-1 e aos 47 do segundo tempo empatou o jogo e saiu com um pontinho de Rio Claro. O pessoal aqui no chat tá falando, você não vai falar que foi roubado? Pois Realmente. onde é que teve a participação do juiz nisso? O juizão, Teve apito amigo? o quinto gol do Barcelona, que foi de pênalti, foi um pênalti arrumado ali pelo Mas juiz, merecido, né? merecido. Porque o Suárez se joga, mas não dá pra reclamar. Quando é 6-1, não dá pra reclamar. E tanto que nos jornais espanhóis, Edgar, olha só, o Capa do Mundo Desportivo destaca heróis, né, na edição desta quinta-feira. E o Sport destaca são lendas. Já o jornal AS, que é de Madrid,
né, do Real Madrid diz, virada com ressalvas. Por causa da arbitragem, obviamente. E o Neymar tirou uma onda ontem também pelo Instagram dele, de alguns jornalistas que no início do jogo falavam que ele era caicaia, ele deu risada, né? Então o Neymar tá no direito dele agora de provocar, porque ele foi o grande... que ele foi até o fim, né? O grande jogador. Foi até o fim, não pipocou dessa vez. Sim, não tem o que falar do Neymar ontem. Foi magistral o que ele fez. Jogaço, né? Exato. Agora 10h36, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show aqui pela Rádio Jovem Pan. A nova novela das 6 da TV Globo, Novo Mundo, estreia no próximo dia 22, tá? E no elenco está a nossa convidada de hoje, a minha amiga Luísa Micheletti. Seja muito Edgar bem-vinda. Piccoli. Que bom tá aqui. Que bom ter você aqui. Que prazer, poxa, te receber pra gente conversar, saber da tua carreira, o que você anda fazendo. Vamos lá. As últimas coisas que eu acompanhei, você tava lá na tela, cobrindo festivais, coisas que fizemos muito em nossa vida, né, ao longo de muito tempo. Mas vamos lá, vamos falar da tua personagem. Vamos começar falando da tua personagem, que é a Noemi, certo? É isso mesmo. É uma mulher, me corrija se eu estiver errado, linda, Poxa, sedutora. Aí você que tá falando. Né? Segura de si, né? Dá pra dizer que nesse caso aí a arte imita a vida, né? Não sei, você tá sendo muito gentil, mas assim, o legal, eu acho, de cara, falar que é uma mulher que existiu de fato. É uma personagem histórica que pouquíssima gente conhece. Quando me chamaram pra fazer, eu não tinha ideia que ela tinha existido, assim. E tô falando muito baixo, né? Isso aí, tá ótimo. Fala Ela pertinho. fez assim, achei que era batom borrando. Não, tem que ser pertinho do microfone. Gravei pro rádio, se maquia, né? Mas não, a gente tem imagens. Então é verdade, então. Mas então, ela existiu, essa mulher, né? E ela foi um grande amor na vida do Dom Pedro I. Eles chegaram a se comprometer. Eles chegaram, na biografia que eu tô lendo, eles chegaram a casar na praia com um líder espiritual africano do Congo. Olha! Eles eram meio ripongos, né, os dois. Né? O Dom Pedro era sinal. bem, desprendido. Ele era um monarca, ele era da corte, mas ele era real. Ele era bem louco, assim, né? Ele foi criado meio solto, né, naquele Brasil misturado, naquele calor. Então ele fez um pouco de tudo, assim. E aí, só que tava vindo a princesa Leopoldina pro Brasil, né, encomendada. A encomenda, né? A encomenda, né, uma grande nobre da Áustria pra meio que salvar o Império Português, tava mal na fita, né? Ele então era solteiro, então. Ela só que eles casaram... É marquesa. Ela é pré-marquesa. Eles casaram por procuração, né? A Leopoldina e o Dom Pedro, eles não se conheciam. Isso. Então foi lá um representante da corte lá pra Áustria pra convencer ela a vir pra esse fim de mundo, sair daquele frio e vir pra esse calor, mas falou assim, não, lá é tudo lindo, você vai amar, ele é maravilhoso. Levaram uma comitiva caríssima, rasparam os cofres públicos. Olha só como tem a ver com hoje em dia, né? Esse momento. Eles fizeram todo o negócio pra trazer a mulher. Então é aí que começa a novela, ela vindo nesse barco. E aí ela vai chegar. Então, esse personagem que eu faço, que é essa mulher que realmente existiu, tá acontecendo essa relação de ela engravida dele. Eles estão crentes que vão ficar juntos pro resto da vida, mas aí tem esse recado, tipo, olha, meu filho, você vai ter que casar com uma personagem nobre, né? Importantíssima. É a biografia dela que você está lendo? Existe? Não, é uma biografia... É um livro chamado O Império é Você, né? Que é um livro do Javier Moro, o nome dele. Super legal, fala desse momento. E fala muito da Noemi, entendeu? Eu não muito pequena a bibliografia sobre ela. Não, sobre ela é uma passagem. São, sei lá, 4 páginas sobre ela num livro de 400 páginas, sabe? Mas já me ajudou, assim. É mais então fácil é pequena a ou mais participação, na verdade, mas é intensa, Mas porque é intensa, emocionalmente eles tiveram. E ele diz nesse livro aí que ele nunca esqueceu ela, que ele foi até procurá-la depois que morreu Leopoldina, que ele voltou pra Portugal. Amor. E aí vai saber, né? Pra você é mais fácil ter menos informação? Pra você, enfim, pegar os textos ali que vão ser escritos e criar essa personagem? Ou é mais difícil? Você gostaria de, tipo, sei lá, uma Jack Onassis, que tem 1000 coisas, Que fotos, máximo, imagens, e que você consegue ter mais referência? Eu não sei, eu acho que cada uma... Por exemplo, uma Jack Onassis, como a gente sabe muito sobre ela, eu acredito que a Natalie Portman tenha se apoiado um pouco, né, no que se sabe pra fazer o filme.
Mas nesse caso, como é uma personagem que pouquíssima gente conhece, que não sabe muito mesmo, então vem muito da direção, sabe? O que se espera dela, né? Que tom vai ter, que energia vai ter. Não tá nos livros. A Leopoldina já não, já se sabia que é uma mulher recatada, muito católica, muito contida, muito culta. Dela não, a gente só sabe que era uma artista, entendeu? No Brasil, uma estrangeira. E é isso. Deixa eu aproveitar, você falou de livros? Dela? Não tem. Não, tem uma descrição física no livro, que diz que ela tinha olhos castanhos e a ponta dos cabelos mais claras. Deixa eu aproveitar, você falou em livros, você está recorrendo e buscando para ajudar a compor, para se conhecer mais. Como é que era a tua relação com a história do Brasil? A história que a gente estudou acabou sendo desmistificada por vários jornalistas, pesquisadores, historiadores até, que falaram que, aquilo que você estudou daquele jeitinho na escola não foi bem assim na realidade. Por isso. Como é que era o teu envolvimento com a história do Brasil e esse papel que você vai fazer, desempenhar na novela, fez com que você se debruçasse sobre a nossa história e conhecesse melhor? Então, história é muito curioso isso, né? Porque são versões, né? Cada um conta de uma maneira, cada um tem uma abordagem, tem uma ideologia por trás, né? Sempre que alguém vai ensinar, sempre vai jogar para um lado ou para outro, né? Eu estudei numa escola construtivista. Então, eu tive, acredito eu, não tenho capacidade de ter esse distanciamento ainda tão claro, mas eu acho que eu aprendi história de uma maneira, não dá para falar imparcial, né? Mas, assim, não tão impregnada de certo e errado, se é que isso é possível, né? Não sei. Mas, mesmo assim, eu tenho amigos que seguiram, assim, na carreira da geografia, da história, foram pra USP depois, sabe? E são meus amigos até hoje. E aí eu vejo que eu aprendi tudo errado, sabe? Então, é muito legal, assim, a gente poder reviver essas... Você falou muito da sua preocupação individual agora em se preparar, né? Você foi atrás de livro e tudo mais, mas tem uma preocupação com o elenco, de dar orientações históricas? Como é que tá sendo isso com o elenco, né? Porque a gente já teve, inclusive, uma série que era muito focada em uma outra amante de Dom Pedro, né? Que era a Domitila, a Marquesa de Santos. Não, ela existe nessa história também. Que foi a Luana Piovani que viveu numa outra série. Agora eu não lembro o nome da série que teve na... Calma aí. Não vou lembrar. Quinto dos Infernos. Obrigada. Enfim, mas houve uma outra série que fez esse retrato e tudo mais. Houve essa preocupação com o elenco e como é que foi aí? Como é que tá sendo essa preocupação de passar essas noções básicas? Então, só complementando o que você falou, nessa novela ele também vai ter um monte de amante, vai ter a Domitila, vai ter, né, a esposa. Gente, ele tava a minha participação ela é no início da novela. 20 atrizes pra fazer só pra deixar claro isso, tá? Assim como na história real, como na novela, também é no início e algo acontece, não quero ser spoiler, mas tem que ver a primeira semana. É verdade, tem gente que se fosse a Paulinha já tinha falado. O da Pena não gosta de spoiler, cuidado. Então eu vou ficar bem quieta aqui. Não, mas ele era terrível, realmente. Ele tinha muitas amantes. Ele cantava também, porque se ele cantar... Ele era um músico excelente, ele era meio Fábio Júnior, eu acho. Ele era muito... Não, ele era da música erudita, aquelas não tinha pop ainda. Mas teve sim essa preparação. A gente teve palestra, a gente assistiu, teve aula de etiqueta, teve uma bibliografia que indicaram, então... A galera foi correndo atrás, assim, sabe? Pra entrar nesse mundo. Quem faz o papel do Dom Pedro? É o Caio Castro. Que faz, excelente. E ele faz com humor, é ótimo. É isso que eu ia perguntar, como que vai ser o tom, assim? Porque a gente tá falando de uma produção histórica, pode ser super séria, quase que, sei lá, tentando ser um documento. Satírico, não, né? Ele é uma coisa assim, uma aventura romântica, sabe? É mais uma fábula. E aí... Tem uma coisa muito da juventude, porque a idade dessas pessoas, na época, era muito... Eles eram muito... Então, assim, o Dom Pedro, na verdade, tinha 18, 19 jovens, anos. mas pareciam velhos também. Porque você tinha que amadurecer muito rápido, imagina. Né? A Leopoldina veio pro Brasil com 19, 20 anos. Sem pai nem mãe. Muito bebê. Andando no Brasil com 19 anos. Total. E aí então, ele tá fazendo uma coisa bem garoto, assim, tá bem diferente de outros Dom Pedros que a gente
já viu por aí, sabe? E essa leveza, né? Porque tá no horário das 6, eu sempre gosto quando a Globo faz novela de época no horário das 6, acho sempre importante reservar esse horário para contar um pouco das histórias do Brasil. E eu queria saber quais são as dificuldades de fazer uma novela de época, se você já participou de alguma novela de época, essa é a primeira. Quais são as dificuldades que você encontrou aí durante as gravações? Eu não sei se eu chamaria de dificuldades, eu chamaria de... Desafios. E de, assim, fascínios mesmo. Porque é muito legal fazer época, né? Assim, acho que essa coisa do figurino, sabe? Você, de repente, todo dia que eu entro no cenário, eu tomo um susto. Falo, não é possível. Sabe assim, uma riqueza de detalhes, a cadeira, o torneadinho, o tapete. Então você já entra numa outra Os modos também, porque deve pensar, né? Gestual, deve ter uma preocupação. A gente teve essa coisa de como que faz a reverência e tal. Até a fala, né? A fala, tem sotaque, todo mundo tem sotaque, né? Sim. Então tem esse outro trabalho. Luísa. Faz um sotaque aí, Luísa. Faça como... Vai, pergunta alguma coisa. Fala com o Edgar sobre um festival, só que com o sotaque da novela. Qual festival? Qualquer. Uma banda que você curta, fala com o Ed. Conta aí alguma coisa. Se você e o Dom Pedro chegaram a ter o filho, isso é spoiler, não pode falar. Eu acho que é spoiler. Então, então vamos deixar. Adoraria falar, mas fala aí em português, vai. Faz o sotaque da novela pra gente ver. O sotaque da Noemi é sotaque francês, né? Que fala um pouco... com essa afetação francesa. Pega o Jacan aí. Fala Tom Perro. Que mais? Tem mais café? Luísa, dá pra ver o brilho no teu olho quando você fala disso. Eu me lembro, me corrija se eu tô cometendo alguma gafe histórica aqui, mas quando a gente se encontrou na MTV, foi ali que você começou a fazer escola de teatro, buscar essa trajetória, né, como atriz. E aí depois eu fui sua estagiária, Edgar. Você foi estagiária. Eu era boa estagiária. Estamos na mesma, então. Eu adorava trabalhar com o Edgar, porque o Edgar sempre foi assim... o cara que eu assistia quando eu era adolescente, né? E aí eu fui trabalhar com o DJ Pão. O que eu faço agora, hein? Fico envergonhado, fico tímido. Você comprava cigarro pra ele? Agradeço. Ele explorava os estagiários ou não? Não, ele era super gente boa. Era no jornal da MTV. Eu carregava fita, aquelas coisas. Era muito eficaz. Mas depois ela, nessa trajetória, aprendendo já... Esse é um tipo de estágio onde você aprende muito, até porque lá na MTV fazíamos tudo. Aprendíamos com os próprios erros, enfim. O tosco na MTV era a linguagem estética, não era tosco, você me entende? Mas aí você foi buscar, me lembro que você já estava enveredando pra isso. Estudando as duas coisas. E foi buscar, participou na Malhação, fez alguns papéis na Malhação, isso tudo já foi mostrando que você estava ali, pra quem estava te vendo depois, quando a gente já não se encontrava mais, que você estava se realizando naquilo que você foi buscar. Conta um pouco dessa trajetória de vida com os nossos ouvintes, assim. Você foi fazer escola o quê? Aqui em São Paulo? Então, essa época que eu trabalhava na MTV com vocês, que eu era, na verdade, estagiária, antes de virar VJ ainda, né? Sim. 2003, 2004. Eu estudava na FAAP, fazia rádio e TV lá. E eu estudava no INDAC, que é uma escola profissionalizante de atuação. Uhum. E aí eu ia levando a vida assim, ia fazendo tudo junto, até que um dia... eu fui contratada lá na MTV, começou a ideia de um programa, eu pedi pra fazer teste de VJ, fiz. Aconteceu que em 2006 eu comecei a apresentar o Yadog, que era aquele programa maluco. Sim. Tinha muita internet e tal. E aí eu continuei fazendo teatro, fiz algumas peças, algumas participações em filme, mas aquilo me tomava muita energia, né? Eu comecei a apresentar, eu tinha 22 anos, era muita... Era todo dia ao vivo, sabe? Então acabou que a carreira de apresentadora foi encaminhando de uma maneira com mais exposição. Aí você deu uma freada. Não dei, eu ia fazendo, mas de repente eu falei, não, peraí. E comecei a corrigir essa rota, porque na verdade foi meio sem querer que eu comecei a apresentar, né? Eu adoro apresentar, mas foi meio sem querer, não foi uma coisa planejada. E aí eu comecei a investir mais, fiz mais cursos de formação, fiz mais trabalhos. E aí eu fui pro Multishow depois, então daí lá eu tive a oportunidade de fazer uma série de ficção. Foi incrível, chamava Desprogramado.
E continuei fazendo algumas coisas em cinema, um pouco... E aí fui pro teatro em 2015. Depois da Malhação, eu mergulhei mesmo em várias peças, assim... E depois mais cabeçudas. Depois desse conflito apresentadora-atriz, você incluiu ainda mais um agora de escritora. Eu queria falar do teu livro. Você está lançando um livro de contos. Nem Sofá, nem Culpa. O que a gente deve saber sobre ele, Luísa? Bom, primeiro que eu tô muito feliz e deu muito trabalho, gente. Foi ao longo de anos que você fez? E você sempre quis escrever um livro? Eu comecei com um blog. Na MTV me obrigaram a ter um blog. Você tem que ter um blog. E eu acho chato no começo, né? E de repente eu comecei a descobrir que eu gostava de escrever crônicas sobre o dia a dia das coisas que aconteciam. Então eu fiquei anos com o blog. Depois que saí de lá, fiz outro blog e tal, não sei o quê. Um dia eu falei, eu vou começar a não publicar mais e vou começar a guardar, né? E fazer crônicas mais consistentes pra, de repente, um dia lançar. Então foram anos acumulando aí experiências como mulher, como artista, de vários pontos de vista. Quando eu atingi 25 crônicas, eu comecei a procurar uma editora. E aí eu comecei a me deparar com esse mundo aí das porcentagens, essa maluquice dos aí escribas. de que a livraria fica com 40%, a editora com 50%. Eu falei, gente, oi. Mas em tempos onde você pode vender pela internet, não faz tanto sentido. Eu fiquei meio em crise com isso e encontrei um antigo amigo chamado Guilherme Kolbe, que trabalhou na MTV, que tem uma editora independente. E aí ele leu todo o material e disse, legal, você escreve ok, só que você tem uma linguagem meio jovial demais, assim, não é literatura, né? Sim. O que você escreve é um texto pós-adolescente, divertidinho. Então ele me propôs de pegar essas 25 crônicas, ficcionalizar num laboratório literário que durou 1 ano e meio, onde a gente transformou as crônicas em contos. E nesse laboratório ele me ajudou a criar um estilo, me provocando a reescrever, me provocando a às vezes escrever de outro ponto de vista, mudar o narrador, passear por outros estilos literários, e isso foi muito rico pra mim, porque ele me mandava ler um monte de coisa, sabe? E aí eu comecei a entender que o que eu tinha escrito não era realmente assim um texto. E o produto final agora é pra quem? Já que ele falou que era um contos pós-adolescência. Não, tal. É pra qualquer pessoa. E só que no quê? O que é o resultado não, final? Então, assim, é difícil falar sobre uma coisa que você tá fazendo, até porque pouca gente leu, né? Mas eu acredito que seja pra quem gosta de literatura, pra quem se interesse por leitura mesmo, assim, não tem um público assim específico, sabe? Já lançou? Vai lançar agora entre 17 e 19 de março, num evento chamado Feira Plana, que é uma grande feira do livro independente que acontece na Bienal, no prédio da Bienal. Acho que é o 6º ano que está tendo esse evento. E ele fomenta a produção independente de livros e é muito bacana, vai muita gente, assim, as pessoas ficam na banquinha mesmo vendendo seus livros, sabe? Porque ele não vai pra livraria. Não, aí assim, a gente investiu do bolso, entendeu? A gente pagou do bolso a impressão, tudo, e aí a gente vai vender com uma margenzinha de 30% de lucro, sabe? Pra cobrir. Lisa, você é boa pra receber crítica, hein? Você mandou lá todos os seus inscritos, a pessoa fala pra você, então, querida... Não sei. Mas a gente... Como você recebe? Com a coisa do texto? Não, com tudo, parece. Você levou numa boa, reescreveu. Não, porque eu quero aprender, né? Eu não acho que eu sou uma escritora, tipo, sem nunca ter tido uma oficina do tamanho que eu tive, de 1 ano e meio, com um cara que lê muito, entendeu? Que fala, você não pode usar essa palavra. Uhum. Isso aqui é cafona, cara. Você tá... Tem certas frases, assim, que você acha que é bom e não é, Você sabe? tá disposta a aprender, é assim que se evolui, né? Que não é todo mundo que tá... Exatamente. A gente tá caminhando pro final aqui, eu preciso saber a tua opinião. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, teve manifestações, né, de várias formas, né, e manifestações também dos agentes públicos, chamados, né, políticos, celebridades e tal. Foi uma efeméride aí que gerou milhões de textos e comentários nas redes sociais. Aí. O que você acha desse tipo de data? Eu queria te ouvir a respeito. Já vi algumas coisas que você postou a respeito nas mídias sociais, tá? Mas queria que você dividisse com os ouvintes isso aí. O que você acha desse tipo de data, de convenção, se serve para alguma coisa mesmo na prática? Eu acho que serve como uma âncora, né?
Acho que todo dia é dia de lutar e de manter os direitos conquistados, mas acho que um 8 de março serve pra gente chamar atenção ainda mais pra tudo que a gente ainda precisa conquistar e manter, né? Principalmente, pra não perder. Então acho que vem muita coisa à tona, muita coisa boa, muita asneira. E a gente tem que seguir em frente. Porque... é isso, né? Tá puxado? Eu acho que tá puxado, Edgar. Eu acho que tem muita coisa boa, mas acho que a gente fica triste, né? Às vezes de ouvir um discurso oficial, colocando a gente num lugar que a gente já saiu há tanto tempo, sabe? A gente paga imposto pra caramba, acorda cedo, vem trabalhar, né? As meninas estão na batalha, a gente ouve que a gente serve pra ver o preço do supermercado, cara. Chateada, Bom, hashtag. Não preciso dizer que a Luísa está se referindo à fala do presidente Michel Temer. Depois vamos ouvi-la, inclusive porque a gente vai direto à fonte aqui no programa. Eu queria agradecer, saber dos teus projetos, o que você tem além do livro, a novela, quer dizer, coisas novas estão aí. A novela que está por vir vai estrear, o livro que vai ser lançado, alguma coisa a mais. Eu queria só dar as datas. Vamos lá. Então a novela Novo Mundo estreia dia 22 de março na Globo. E tem que ver a primeira semana, não vou dar spoiler, mas se você quiser acompanhar aí a Noemi, tem que ver logo. E o livro Nem Sofá Nem Culpa, pela editora Touro Bengala, vai sair agora na Feira Plana Internacional, na Bienal em São Paulo, de 17 a 19 de março. Depois, para quem quiser comprar, casa@tourobengala.com ou no meu Instagram, nas minhas redes, eu vou colocar o e-mail também pra gente divulgar melhor. Sorte pra você, Obrigada, querida. gente, adorei, adoro o programa. Um beijão, viu? É bom saber que você tá aí progredindo e fazendo as coisas que você eu vou mais mandar ama. um livro pra vocês todos, tá? Manda que a gente mostra aqui. Luísa Micheletti, ela apresentadora, atriz, escritora. Que mais, Paulinha? É demais. É demais. É essa demais. garota. Luísa Micheletti falando com a gente aqui no Morning Show, agora 11 em ponto, horário de Brasília. Bora, Paulinha. Oi, vamos lá. Vamos lá, nossa hashtag de hoje aí, como é que tá? Hashtag Eu Nunca é o terceiro assunto mais comentado do Brasil. Boa. E o povo tá lá falando o que nunca aconteceu, né? Então o Fábio Castro, hashtag Eu Nunca recebi propina da Odebrecht. Bom, a gente também não. Tem aqui a Michele Mendonça, hashtag Eu Nunca sei se é bolacha ou biscoito. É uma grande dúvida da sociedade. Acho que é bem difícil chegar num consenso. No Rio é biscoito. E aqui em São Paulo é bolacha. Não sei no resto do país. Se os ouvintes que se manifestem. Mas é um grande dilema. Ó, a Nana Araújo, eu nunca tive a oportunidade de dizer: seguranças, tirem ele daqui! Também, nunca tive essa oportunidade. As pessoas, né, estão viajando bem aqui, estamos em terceiro lugar nos assuntos mais comentados deste país, então teremos prêmio hoje. Continue usando a tag Eu Nunca. Olha aqui, o nosso ouvinte, nada a ver com a tag de hoje, mas ele fala que a capa do livro da Luísa Micheletti combina com a minha camisa. Como eu não vi a capa do livro dela ainda, vou observar, Cleberson. Tava no monitor Tem coisa que enquanto a gente combina com a tua falava. camisa, é brincadeira. É o Augustinho Carrara do Morning Show. Adoro essas camisas. Exatamente. Adoro. Eu também, é demais. Quem quiser é me um presentear sucesso. com essas estampas, falar que eu tô usando. Marcas, patrocinem Ed Muso. Olha aqui, vamos com o nosso WhatsApp, Arcon. Nosso tema de hoje no WhatsApp, hein? Não lembra? Você não lembra? Você não lembra? Não, eu tô participando. E o roteiro sumiu? Hein? Você não lembra? O que era? Ele também que não era? lembra, ó, ele não que era? lembra. Eu nunca. Eu não lembro. Olha assim, ó, a gente Eu quer que nunca. você se manifeste com respeito à legalização da maconha. Pedimos para os ouvintes participarem em função do vídeo feito pela Paula Lavigne nas ruas do Uruguai, com um camarada dela fumando um baseado. A declaração de Caetano Veloso dizendo que é a favor da descriminalização, mas embora nunca tenha, ou tenha fumado ainda nos anos 70, foi o que ele disse? 60, Anos ele disse. 60, mas passou mal, não gosta do efeito e tal, mas deu a sua declaração e aí a gente perguntou para os ouvintes o que vocês acham a respeito do tema. Bom dia, é o Guto de Araraquara. Fala, Guto. Eu queria comentar as declarações do Caetano Vamos lá. e dizer que Vai. veja Esqueceu. bem, Esqueceu. o que eu tava falando Vai lá. mesmo, já esqueci. Fala galera, e aí, beleza? Beleza. Gleidson aqui de Araraquara. Fala, Gleidson. Sobre liberação e tudo Araraquara, mais aí, eu acho que seria bom liberar pra talvez tentar sair um pouco da mão do tráfico, mas acho difícil também, viu? É igual pirataria de outras coisas aí.
CDs e tudo mais. Aí a galera acaba conseguindo o material com um preço acessível, entre aspas, aí, na mãos de outros caras, né? Então, sei lá. Bom dia, pessoal do Morning, aqui é o Tomás. Bom, acho que o termo correto seria imbecilização da maconha, né? Porque é isso que ela te torna, uma merda ambulante. Eu falo isso por experiência própria, eu já utilizei, graças a Deus não utilizo mais. Nada contra quem utiliza, inclusive eu sou a favor da liberação das drogas com determinado controle, né? Você também não pode incentivar o uso a esmo, assim, senão daqui a pouco vai estar servindo maconha nas creches. Então, eu acho que é uma discussão bem complexa, mas eu sou a favor, sim, com devidas ressalvas. Júnior Siqueira, Jundiaí, São Paulo. Não sou o Siqueira Júnior, sou o Júnior Siqueira. Legalizar maconha. A gente não consegue lidar nem com o refil grátis de refrigerante. Vai legalizar maconha? Estamos longe para isso. Não temos maturidade. Um contra aqui. Bom dia, Morning Show. Aqui quem fala é o Leandro Carneiro. No papel de policial militar, sou contra a liberação da maconha. Vamos comparar o Uruguai com o nosso Brasil. O espaço territorial do Uruguai é menor que o estado de São Paulo. Vocês acham realmente que nós temos controles sobre o consumo de maconha no Brasil? E outra, o brasileiro, em sua grande maioria, não tem controle. Nós não temos controle. Vai liberar maconha, alguns anos depois vamos tentar liberar o pó, o crack. Essa é a minha opinião, gente. Não me leve a mal. Eu sou um policial militar. Não, olha, é legal. Mas claro, é opinião. O Morning Show é feito para policial, até para os bandidos da cadeia que tem radinho e consegue Eles ouvem o Morning. Uma benesse na cadeia. Eles ouvem. Não é benesse, não. Pode usar, pode usar, gente. Então, não tem problema. Cabral, o Cabral pode estar ouvindo a gente agora. Quem Cabral sabe? aí, pode ouvir, não tem problema. Mais uma aqui, vai a última. Olá, bom dia, Edgar. Meu nome é Bom Igor. dia. Eu falo aqui de Londres, estou no meu trabalho agora. Fala, Igor. A minha mulher, ela é italiana. Eu vejo aqui em Londres esse negócio, a questão da maconha. Todos usam, mas todos não sabem de onde vem a origem. Eu, por um certo ponto, eu até posso concordar com a legalização da maconha. Mas a minha dúvida, minha pergunta é, e os traficantes, o que eles vão fazer? Vocês acham que eles não vão acabar arrumando um meio de se modelar e se reinventar para continuar fazendo o tráfico? Paulinho Vilhena falou Essa é a minha pergunta. Meu nome é Igor, eu falo de Londres. Tenham um bom dia, adoro vocês. Ótimo, são reflexões que tem que se fazer mesmo. Como o próprio Caetano falou, ele não fuma, não gosta do efeito. É a favor da descriminalização, desde que haja um debate, né? Seja tratado o assunto em várias esferas para que se chegue num resultado bom para todo mundo. Do jeito que tá hoje em dia também, é fato que não funciona. Desse jeito não funciona. Acho que o Caetano só se confundiu quanto ao tempo que ele parou. É verdade. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Toma um chá, fuma um pouquinho. Toma um chá, né? Tapa na Pantera do Esmir Filho. Nossa, lembra do Tapa na Pantera? Olha, resgatou, hein? Vamos lá. Olha aqui, vamos voltar a falar de política no programa, em evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, meus amigos. O presidente Michel Temer capotou e deu PT, até eu diria. Diante de uma plateia majoritariamente feminina, diz que tem convicção do quanto a mulher faz pela casa, ressaltou que a formação dos filhos é seguramente de responsabilidade da mãe e afirmou ainda que a mulher tem grande participação na economia do país, porque é capaz de indicar os desajustes de preços em supermercados. Vejam só, vamos falar com ele, nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade. E aí, esse conjunto de pérolas aí do Michel Temer, Trindade, como que foi recebido aí na capital federal, hein? Muito bom dia. É isso, bom dia. Assustou até aliados. Mas antes daquele quem nunca, eu tenho uma frustração. Eu nunca disse em Brasília, 19 horas. Agora eu falo isso. Aê! Na tag, Zé Maria. É quando cortam o rádio, né? Então eu nunca disse isso, mas pela primeira vez eu vou até repetir, né? Em Brasília,
19 horas. Você Mas quer que olha eu o coloque seguinte, Guarani até aqui aliados... pra você? Oi, como, Você quer Edgar? que eu coloque o Guarani aqui da abertura do Brasil? Aquele Guarani de tambores da época do Isso, Lula, né? é. Olha, Edgar, essa história aí assustou até aliados do presidente Michel Temer, né? A impressão é que ele tirou lá das gavetas do palácio um embolorado discurso anterior a 1960, porque em 1960 o discurso já seria diferente. E é diferente até dos discursos anteriores do presidente Michel Temer durante a campanha ou mesmo em outras solenidades. E, além disso, o presidente Michel Temer tem uma dívida com a ala feminina, porque não colocou no seu ministério, no primeiro escalão, uma mulher. No final, ele saiu procurando ali, colocou na Advocacia Geral da União, mas não há nenhuma mulher no governo Michel Temer que possa dizer que participa das decisões políticas do país. Então, até aliados ficaram assustados, principalmente colocando a mulher ali como peça acessória de um supermercado, né? Pois é, um discurso que vai totalmente na contramão do que se busca hoje em dia, dentro do que as mulheres clamam por essa identidade, né? E há um certo cuidado, os políticos são treinados, né? Não é segredo para ninguém, que tem personal de todos os estilos, tem para imprensa, tem para raça, tem para sexo, tem para raça, sexo e todo tipo de trabalho que o político faz. E nesta questão aí de gênero, ela é muito sensível, né? Porque acaba explicitando ideias que as pessoas têm, que os presidentes e os políticos têm. E é isso que assusta mais, né? Porque pode ter sido não uma derrapada, mas uma revelação do que realmente ele sente, do que realmente ele entende como é o mundo feminino. Ok, Trindade, olha, eu queria te agradecer as suas informações aqui no Morning Show e pedir novamente para você repetir aí, então, o jargão das 19 horas, que eu separei essa trilha aqui para você agora, Trindade. Olha aqui. Mas eu que agradeço aí, eu não sou mais frustrado, vou falar. Em Brasília, 19 horas. Valeu, Trindade. Um abraço pra você. Obrigado pelas informações. Tá aí, Zé Maria Trindade conversando com a gente aqui no Morning Show. Olha, com esse Guarani pomposo, né? Pra gente fechar esta participação do Trindade. Eu quero ouvir aqui. Fala, querida. Você tá me olhando com essa carinha, eu fico em dúvida. Olhando. Você quer falar alguma coisa? É que eu acho muito louco o presidente fazer um discurso e ninguém avisar ele que tá meio anacrônico. Né? Porque ninguém avisou, gente. Como que mas é é isso? o pensamento dele. Eu sei, mas ninguém não tem assessor. Fica evidente que é um pensamento dele que ele coloca como a voz oficial, né? A voz oficial. Ed, olha, mas você é o presidente, você não é uma pessoa física, Temer. Aí ninguém avisa você, olha, amigo, isso vai pegar super mal. O senhor tem certeza disso? Não quer a ajuda dos universitários? Augusto, os intelectuais têm que corrigir, precisar de um revisor de texto no manifesto que pede a volta do Lula, e o presidente talvez precise de um assessor quanto ao conteúdo de ideias. Precisa. Né? E o pior, Paulinha, é que ele acredita no que diz. E acha que o que ele diz também soa bem aos ouvidos das mulheres. Pior é isso. E olha, não há um assessor para falar. Nós vamos ouvir primeiro o presidente? Vamos ouvir o presidente, porque afinal de contas aqui no Morning Show a gente vai direto à fonte, a gente sem intermediários consulta e sabe dele. Aí, presidente, pegou mal, hein? O que acontece? Bom, eu vou ter a trilha do Guarani também para... Não, com o senhor é... Meu pronunciamento? Excelentíssimo presidente. Eu gostaria apenas de ressaltar que ontem o meu discurso foi dizer o papel da mulher doméstica, que também é importante. De modo que ontem eu saí um pouquinho antes aqui dos meus afazeres para assistir Barcelona e PSG. E quando cheguei em casa, por exemplo, já estava tudo arrumado. A sala já estava arrumada, eu pude apenas me sentar, pedir para a Marcela me servir um vinho e assistir o jogo tranquilamente. Então, esse é importante. Agora, eu permito a Marcela sair de casa também. Não é que ela fique apenas como do lar. Para que ela sai, presidente? Para
fazer as coisas que ela gosta. Mercado, né? Fazer o mercado, levar o Michelzinho na escola, coisas de mulher. Olha só, Nossa completando a minha fala, porque eu já não tenho mais nada a dizer. Você quer o Guarani também, Augusto? Não precisa do Guarani. Com Então vai. gente mais ilustre. Vamos lá. Na virada dos anos 60 para 70, o Pasquim, que era provocador, deliberadamente provocador, e era humorístico, né? Ele soltou uma capa clássica que dizia o seguinte, pouco depois do dia 8 de maio. Acabou o Dia Internacional da Mulher. E embaixo, voltem todas pra cozinha. Já esculhambaram, Pasquim. Era uma brincadeira. O Michel Temer disse a mesma coisa, com mais classe, como vimos. Com pompas oficiais. E acreditando. Ellen, anacrônico total, né? Anacrônico total, o que a Paulinha e o Augusto pontuaram assim, eu compreendo, e a gente precisa compreender, que o presidente é de um outro momento e de uma sociedade e que temos que compreender que boa parte da sociedade brasileira ainda vive neste outro momento, em que mulheres são reconhecidas nessa circunstância, né? Mais do que isso, compreendo, por exemplo, que hoje nós trabalhando, estando no mercado de trabalho, ainda temos 7 horas e meia a mais de trabalho na semana do que os homens, porque somos responsáveis por uma jornada dupla, ou seja, um trabalho doméstico não remunerado, além de trabalharmos no trabalho, né, do mercado aqui e tudo mais, chegar em casa e fazer um trabalho doméstico não remunerado, e tudo isso tem que ser pensado, tem que ser discutido. Mas, enquanto presidente, enquanto instituição presidente, ele não pode fazer um discurso assim. E aí, como, né, a indignação da Paulinha é totalmente... Como que uma equipe não diz, presidente? Ninguém avisou? O senhor né? tem certeza? Tem certeza disso, né? O senhor vai reproduzir disso? Pede ajuda dos universitários. O senhor vai reproduzir numa semana em que a gente vem com o IPEA, IBGE, todos os institutos importantes qualificados, trazendo esses dados e problematizando. Presidente, está estagnado há 20 anos a inserção das mulheres no mercado de trabalho porque elas são obrigadas a ter essa jornada dupla. Presidente, no Brasil de 2017, elas têm cerca de 30% salários inferiores aos dos homens. O senhor vai a público reforçar esse dado e esse estereótipo? Isso é sério demais, isso não pode acontecer, isso tem que ser questionado e ele tem que sim ouvir tudo que está ouvindo por causa desse discurso. Acho que ele só consultou Eliseu Padilha. Deu uma ligadinha. Ó, eu vou continuar com você, Ellen, ainda no capítulo do Dia Internacional da Mulher. Teve uma pequena saia justa no plenário, né, do Supremo Tribunal Federal. Antes de você falar, talvez seja oportuno a gente ouvir aqui o áudio, né, de um pequeno diálogo, um breve diálogo entre os ministros ali. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência Barroso e a eminente ministra Rosa Weber. Vossa Excelência viu que a vida, nós temos um dia, Vossa Excelência tem todos os lutos. Pela integridade. Ao princípio da igualdade, como é que... Olha só. Já mandou um vrá, né, segundo a Paulinha. Mandou um vrá. É isso. O ministro Barroso foi fazer aquela homenagem ao Dia das Mulheres, né? Cumprimentar... Ele quis ser elegante. Ele quis ser elegante, né? Cumprimentar a presidente da corte, a ministra Carmen Lúcia, a Rosa Weber, que é a outra mulher que está ali na corte. E ela fez algo que eu acho que marcou muito o Dia das Mulheres. Inclusive, ontem aqui na casa, né? Nós tivemos toda uma discussão, porque quando o Joseval Peixoto foi cumprimentar a Vera Magalhães do Jornal da Manhã pelo Dia da Mulher, a Vera disse algo que diz muito a todos nós. Aqui no Morning Show nós tivemos também essa discussão, né? Olha, não é dia de florzinha, não é dia de bombonzinho. É dia de uma discussão, porque ainda temos um dia para nós, né? E ela disse, o senhor, veja só, ministro Barroso, enquanto nós temos um dia, os senhores têm todos os demais. Onde fica o princípio da igualdade e da justiça, né? Ela mandou esse vrá, que é muito justo e que, no caso do sistema judiciário brasileiro, ela disse isso calcada em muitos dados que a amparam, né? Porque, por exemplo, nós temos quase 18 mil magistrados no Brasil e nem 40% são mulheres. Aí você diz, mas olha, 40%, não chegar... São 37%, tá, mulheres? Você diz, até parece um número considerável. Não, se nós levarmos em consideração que nas faculdades de direito hoje, 55% das estudantes são mulheres.
mulheres, ou seja, a gente tem mais mulheres estudantes de direito, mas elas ainda não conseguem alcançar esse que é aí o topo da carreira, que é a magistratura. Nos escritórios de advocacia, as mulheres são maioria. Aí você diz, pô, bacana, né? Nós temos mais mulheres nos escritórios, mas elas estão onde? No chão da fábrica. Quando a gente pega os grandes escritórios de advocacia do Brasil, o topo da cadeia, que é estar entre os sócios, elas não representam nem 30% aí das sócias dos escritórios de advocacia no Brasil. Então a ministra, quando fala isso, ela fala amparada em muitos dados que comprovam o que ela está dizendo. Vocês têm todos os demais. Ainda bem que aqui ninguém cumprimentou ninguém ontem. É só agradecer, Augusto. Já vim armado, meu. É só agradecer. Vamos girar o assunto no Morning Show. Já estamos engatando aqui na nossa reta final do programa, nessa quinta-feira. Vou falar de cinema. Hoje eu tô bem animado porque tem filme na praça aí de um dos meus cineastas prediletos, o Martin Scorsese. Eu fiquei muito interessado em ver novo trabalho dele, Silêncio, porque é um cara que, vamos lá, só pra lembrar os ouvintes, até fiz uma anotação, porque são Fez muitos... uma listinha de filmes. Taxi Driver, né? O Taxi Driver, o Touro Indomável, Bons Companheiros, que é o Goodfellas, né? O Aviador, mais recentemente ainda o Lobo de Wall Street, né? Gangues de Nova York, quer dizer, um cara genial e que na minha área, na área onde eu atuei por muito tempo, a música, foi o precursor também desses grandes especiais de bandas, gravando na década de 70 a The Band com o concerto The Last Waltz, que recebeu, além da banda, Bob Dylan, Ringo Starr, pessoas que participaram, Eric Clapton, pessoas que participaram desse especial, fez o No Direction Home do Bob Dylan. Então é um cara realmente... Fez aquela série também recente, fez né? a série o Vinyl, né? O vinil, aí foi né? ruim, que foi, então não foi boa, né? Falar sobre Eu isso. não acho também que foi ruim. É Foi, opinião, sim. isso aí é opinião, Foi mas bem tudo ruim, bem. foi um fracasso. Não, foi um fracasso de público e Pois tal. é. Mas pra quem gosta, quem tá ali, quer esmiuçar os Não, detalhes... foi bem ruim mesmo. Foi Mas ali, não vamos foi falar bom sobre pra isso, vamos caramba. falar de sucesso. Vamos lá, e esse Silêncio aí? Eu quero ver esse filme, e aí? Silêncio é um Sobre o que projeto... fala? Vamos lá. Faz 30 anos que o Scorsese quer fazer esse filme, Edgar. É a adaptação de um livro de um autor japonês, que é o Shusaku Endo. Então faz 30 anos que ele tem essa ideia. Você sabe que o Scorsese, ele é ex-seminarista. Então esse negócio de fé pega muito pra ele. Essa questão de acreditar. Esse é o lado italiano dele, Pega siciliano. muito, tanto que tem A Última Tentação de Cristo e Kundun Sim. também, filmes do Scorsese. Dessa vez, em Silêncio, aliás, uma das grandes injustiças do Oscar, muita gente acha que poderia ter recebido indicações para categorias principais, quando, na verdade, só recebeu indicação para a categoria de melhor fotografia que é do mexicano Rodrigo Prieto, que é o mesmo do Segredo de Brokeback Mountain e o Lobo de Wall Street. Aliás, a fotografia é um dos pontos altos do filme. Pra quem assistiu ao trailer, já Vou deixar percebe... o trailer aqui de fundo pra você falar. que é alguma coisa bem incrível. A história se passa no século XVII. A gente tem aí 2 jovens padres jesuítas portugueses. Eles são interpretados pelo Andrew Garfield, que é o garoto do Último Homem, Até o Último Homem, e pelo Adam Driver, que é o vilão jovem de Star Wars, do último Star Wars. Então esses 2 jovens padres, o que eles vão fazer? Eles vão ter que ir até o Japão para resgatar um outro padre que foi mentor deles, que é interpretado pelo Liam Neeson. Só que o que acontece? Nessa época, no Japão, Edgar, eles proíbem o catolicismo e a entrada de padres jesuítas. Então, eles estão indo pra lá numa missão arriscadíssima. Não, ousadíssima, né? E vão ser realmente perseguidos. É uma história bem complicada ali, um suspense até do que vai acontecer. Vão correr risco até de morte, porque é o que acontecia com aqueles que desobedecessem essa história da proibição do catolicismo. Podiam ser submetidos à tortura e até mesmo à morte. Essa é a história, então, do filme. Muita gente fala que é um filmão. Eu ainda não assisti, então eu não posso nem dar spoiler, viu, da pena. Boa! Tô contando só a sinopse mesmo. Mas quando a gente fala de Martin Scorsese, é aquela velha história. Tem que assistir, né? Tem que assistir. Tem um filme novo do Woody Allen. Até pra não Tem que assistir. Até pra falar mal na mesa do bar. Eu tenho essa teoria também. E aí todo mundo pergunta, Silêncio, o que é a história do Silêncio? Silêncio. Então tem várias coisas ali que justificariam esse título. Desde o silêncio até na trilha sonora, Edgar. O silêncio na resposta de Deus, né? A fé. Às vezes você pede, quer saber, né? Quer respostas e essa resposta não vem. Então tem muitos motivos aí pro título. O título fala bem o que é esse filme.
que fala sobre fé e dúvida. Então tá aí, Silêncio é uma das grandes opções nos cinemas, mas a gente tem outras estreias. Um blockbuster, pelo menos proposta de ser blockbuster, o filme Kong, A Ilha da Caveira, que tem no elenco Tom Hiddleston e a Brie Larson. A Brie Larson que venceu o Oscar de melhor atriz, né, pelo O Quarto de Jack. Agora entrando num filme super comercial. Aliás, achei diferente aí esse rumo da carreira. É a grana que provavelmente falou mais alto aí, né, Ed? E tem no elenco também o Samuel Jackson, o John Goodman e John C. Reilly. Então é elencão pra trazer de volta o quê? Basicamente o King Kong, só que num contexto completamente diferente, né? A gente tem o King Kong desde 1933, o primeiro filme, que foi um marco na história do cinema. Eles usaram 12 filmes de King Kong. Stop motion, usaram de ilusões de ótica para trazer essa imagem do grande macaco. Depois a gente teve outras versões, até do Peter Jackson em 2005, e agora a gente tem esse novo filme, uma trama que começa na Segunda Guerra Mundial, onde se descobre essa ilha com criaturas esquisitas, com esse macaco gigante, e depois uma equipe retorna para fotografar e dar a veracidade aí de que existe mesmo esses monstros. E aí que vai se desenrolar a trama de Kong. E a última história, que eu achei bem curiosa, é protagonizada pelo Michael Keaton, o próximo filme que eu vou falar aqui para vocês. Fome de Poder é a história do McDonald's. Basicamente, quem sabe um pouco de marketing e conhece um pouco da história do McDonald's, sabe que foi um grande golpe, né? Tinham 2 irmãos que criaram aí o conceito de fast food, de se fazer rapidamente os sanduíches e os lanches. E aí teve um cara que era um vendedor que foi lá e basicamente roubou deles a ideia e construiu o Império McDonald's. Então esse filme Fome de Poder também em cartaz com o Michael Keaton. 3 opções pra vocês, tá bom, Paulinha. Tem outro do McDonald's também que eu me lembrei agora enquanto você falava, que é o documentário Super, né? Size Me. Super Size Me, que aí depois você vê. Mas esse também é bastante polêmico, porque você vê que o cara realmente roubou dos caras, entendeu? E fez o império. Vamos lá, Vini, rapidamente, vamos fechando o programa de hoje. Eu falei do Scorsese aqui como um dos meus diretores favoritos aí, mas um outro que eu admiro é o diretor do programa Casos de Família. Do SBT, comandada pela amiga da Ellen. No caso é o Silvio Santos mesmo. Amiga da Ellen, é Cristina Rocha. Pois é, saudades dela, Ellen. Ela atacou de novo, viu? O que aconteceu? Discutiu com uma das convidadas do programa dela ontem, que o tema era: eu tenho vergonha de você, mas gosto do seu dinheiro. E aí era uma... Como assim? Aí era uma filha... Que é isso, Edgar? Aí tinha uma filha que tinha vergonha da mãe, pela mãe ser faxineira. E aí a Cristina acabou discutindo com esta filha, a gente pode ouvir um pouquinho. Você, não tô nem aí. Eu tenho pena, sabe o que? É dos seus filhos. Não só isso. Só isso, que nem pai tem. Que nem pai tem. E aonde você entra nessa história? Onde quem? Onde você entra nessa história? Onde eu entro no caso da família. Você tá fazendo aqui o quê? Minha filha tá fazendo aqui o quê? Você tá fazendo aqui o quê? Eu vi. Deixa eu responder, você fez a pergunta. Quem está fazendo aqui? Eu vim participar do programa. Veio, então escuta, minha filha. E eu não tô escutando? Não, você tá gritando todo mundo. Você tá gritando. Eu tô gritando, isso aí é ridículo. A madame tá deixa eu gritando falar. aí e eu tô a gente não vai ouvindo. programa. Tira essa mulher daqui, tira. Meu Deus, mas é show ou é de controle mesmo? Aí você vê que é tudo E de aí verdade, entrou né, dois- Ellen? É tudo de verdade. E aí entrou 2 seguranças pra tirar a mulher falou, não toque em mim. Eles pegaram pela cadeira mesmo e tiraram a mulher do estúdio. Sensacional. Vamos fechando o programa de hoje, vamos lá. E temos ganhadores pros os internautas que tuitaram na hashtag de hoje. Temos também pros nossos ouvintes que participaram aqui pelo WhatsApp. Vamos lá, Paulinha, pra você primeiro. Quem leva, hein? Olha, quem leva é a Edna C. Rodrigues, que participou aqui na nossa tag e que é super ouvinte do Morning. Vai lá, Vini. Por aqui o glorioso Guto de Araraquara. Obrigado a todo mundo que participou, interagindo com a gente nessa manhã de quinta-feira aqui no Morning Show. Mais um programa muito bacana, muito legal de se fazer. Augusto, obrigado. Obrigado a Um você. grande abraço. Obrigado. Ellen, um beijo. Beijo, Paulinha. Beijo. Valeu, Vini. Um abraço. Amanhã tem mais, hein, Arcon? Prepara aí, meu. Vamos lá. Jovem Pan Morning Show. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.